Bom, esse trabalho surgiu do convite da Dária, da gente trabalhar em cima desse recorte do acervo do MAI, que tem várias peças de cerâmica e algumas pontas e lesmas, que são objetos em pedra. E a gente escolheu trabalhar a partir de alguns pedaços de cerâmica, que são uns fragmentos muito pequenininhos, em que tem desenhos e grafismos de origem Guarani, Tupi-Guarani. Guarani, Tupi-Guarani. A gente não teve muito contato com esses objetos, na verdade, então a nossa relação com eles foi a partir de fotos e também de artigos e teses, e, enfim, estudos sobre esse tipo de produção. Então, a gente foi se aproximando disso sem ver ainda, né? A gente não chegou a ver exatamente, mas... Eu acho que o maior desafio foi que o ponto de partida do trabalho já estava posto, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente foi conhecendo o material que era esse ponto de partida aos poucos mesmo, né? Então, pistas do que seria, de fato, as peças que vão dividir sala com o trabalho que a gente produziu. E que a gente tinha que... O nosso desafio seria fazer um trabalho que fizesse diálogo com essas peças. Então, a gente foi recebendo essas peças um pouco, assim, dessas dicas. Enfim, e se aproximando a partir da leitura sobre esses estudos que tentam levantar, sei lá, o que seriam esses desenhos e, né, essas reconstituições gráficas, né, que são feitas a partir desses fragmentos de cerâmica. A gente achou que a monotipia já é uma técnica que está presente, acho que na prática das duas, tanto individualmente como coletivamente, né? E a gente achou que a monotipia, por ser uma cópia por contato, então ela funciona como um papel carbono, né? Onde você estica uma película de tinta uniforme e aonde você produz pressão em cima do papel que está em contato com essa tinta, isso vira um desenho, né? Então, a gente trouxe a monotipia como... A gente achou que seria uma técnica interessante para reencenar esses objetos e uma espécie de... O único jeito que a gente encontrou de se aproximar desses objetos era redesenhando eles de alguma forma a partir da monotipia. A gente encontra um pouco no resultado que a monotipia traz dessas manchas e a gente procura, de fato, esses efeitos mais manchados, assim, que traz um pouco de uma certa ideia dessas camadas de tempo e de tinta que são parte dessas superfícies, dessas cerâmicas, assim, né? Então a gente foi tentando dar esse tempo para essas superfícies que a gente criou também, de alguma maneira, através dessas sobreposições de camadas de tinta. Eu acho que foi uma espécie de exercício de colocar à prova esses modelos que a gente encontrou que eram dispostos de maneira ordenada dentro dessa produção científica, acadêmica, né? E que foi o que chegou até nós, então a gente teve acesso a esse material a partir de um jeito que já estava mastigado, digamos assim, né? Que já estava ordenado. E aí, a partir dessa rigorosidade dessa produção científica, a gente tentou colocar a prova a partir dessa técnica que admite muitos acidentes, né? Sim. Então ela acaba sendo uma junção da rigorosidade da causalidade, do acidente e do planejado. Uhum. Acho que nessa reencenação desses motivos mínimos, porque nesses artigos a gente encontra quase que módulos de estampa que se desdobram nas peças, né? Sim. E aí, a partir desses módulos mínimos, a gente procurou reensinar esses módulos mínimos, mas não no intuito de reconstituir a totalidade da peça, ou tentar enxergar como essa peça era no seu estado original. Até porque a gente jamais seria capaz de fazer isso. Porque tem esse limite um pouco, né, da ciência mesmo, de conseguir entender completamente o uso e
enfim, e como seria esse objeto completo, né? Tem sempre essa suposição, assim, um pouco como se fosse uma tela de projeção, assim, né? De uma cultura em cima de um fragmento. Então a gente fez meio isso, assim, um pouco, mas sem essa pretensão de querer entender como ele era mesmo. Mas o que acontece... Sem tentar chegar no que seria o autêntico, né? Autêntico. O primeiro. E aí a gente tem a monotipia, mas tem os recortes, né, das peças. Então, de alguma forma, ela tem uma forma, né? Ela ganha uma forma, que são as formas de objeto mesmo, que dá pra identificar. Mas com essas estampas que elas são super confusas e elas não têm exatamente esse rigor que tem ao recorte, né? Isso. Eu acho que a ideia é isso, é não produzir novos objetos facsimilares, e sim produzir objetos que tenham uma matéria, que tem um contorno, que tem uma espessura definida, e colocar essas gravuras que a gente produziu dentro desses novos contornos. Sim. Uma coisa que a Jana fala no nosso texto é de, tipo, uma intenção de devolver o tempo para essas peças a partir da matéria. Então, tipo, a gente põe matéria sobre matéria e então ganha uma dimensão temporal que essas representações dessas peças não têm, né? Porque elas são muito abstraídas, assim, do que a gente pode ver, assim. Mas tem um negócio que o Astolfo falou que a gente ficou pensando também, assim, que ele fala dessa repetição do gesto ao longo do tempo de produzir objetos de pedra lascada e que... Tipo, uma fatura que se mantém do mesmo jeito durante milhares de anos, tipo, como essa repetição desse gesto, assim, né? Aí a gente tava pensando nisso também nas imagens, assim, não que a gente tava repetindo um gesto, mas é um pouco repetindo um gesto, né? Porque a gente tava fazendo uns padrões que é um padrão um pouco de tentando repetir, assim. Porque nessas não tem muito, mas nessas outras que estão lá tem mais padrão. Essa daqui a gente só foi carimbando mesmo, assim, pra ficar mais sujão, mas os que estão lá tem padrão.